Perdi um pouco a voz, ainda problema de tempo, mas vamos falando e ela vai ser liberada. Se os irmãos estiverem entendendo, não estiverem entendendo, pode falar, que nós vamos esforçar o máximo para poder pôr o pulmão para funcionar hoje. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por estar na tua casa neste dia. Podemos começar essa semana na tua casa, na tua presença. Nós pedimos a ti que nos dirija na tua palavra, que não seja o homem, Senhor, que venha falar nesta manhã, mas seja teu Santo Espírito, dizendo a nós, dando-nos a direção para a nossa vida, nos direcionando cada dia mais para próximo de ti. Assim nós pedimos no teu nome, no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Gênesis 26. Gênesis 26 fala a história de um homem muito conhecido. Por que muito conhecido? Porque foi um dos patriarcas de Israel, do povo hebreu. Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 26 de Gênesis fala sobre Isaque. Isaque era o filho da promessa. Por mais que seja um homem famoso, reconhecido, mesmo assim, o escritor do livro de Gênesis gastou apenas 3 capítulos, se fecharmos um pouco mais, 4 capítulos para falar sobre Isaque. Apenas 4 capítulos. No capítulo 26, ele faz um resumo praticamente de toda a vida de Isaque, dá uma condensada. E se a Bíblia é de detalhes. Às vezes nós lemos a Bíblia, relemos, depois de várias vezes ler o mesmo texto, nós temos uma outra visão, nós percebemos alguns detalhes naquele texto que nós havíamos lido. Assim é como esse objeto que está aqui. Esse objeto, não sei se os irmãos sabem, a maioria deve saber que se trata, é o símbolo da Arca da Promessa. A Arca da Promessa, ela representava para o povo hebreu a presença de Deus. E dentro desta arca, além dos querubins alados, era revestida de ouro e tal, dentro desta arca foram colocados 3 objetos. A vara de Arão, que floresceu, o maná, tigela com maná, e a tábua das leis, 2 tábuas das leis. Só que a tábua dessas tábuas que estavam aqui já não era mais a tábua original. Porque a original Moisés quebrou. Agora estava a segunda tábua, uma cópia da tábua original da lei. Porque quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo havia feito um bezerro, Moisés se revoltou e quebrou a tábua. E aí Deus diz, olha, vou reprovar esse povo, vou levar esse povo embora, vou matar todo mundo. E Moisés clama a Deus e volta para o monte, sobe novamente o monte, e ali Deus dita a ele a tábua, os mandamentos. O que eu entendo, então, o que eu posso entender, como que os irmãos perceberem como a Bíblia é feita de detalhes. O detalhe é que a primeira tábua, quem escreveu foi Deus que escreveu. A segunda já não foi mais Deus, foi o próprio Moisés. O que eu entendo com isso? Os irmãos vão perceber como que é a aplicação da Bíblia, mesmo no texto do Antigo Testamento, ela aplica-se também a nós no Novo Testamento. Primeira vez quando eu creio que na igreja, criado na igreja, mas de repente resolvi tomar uns caminhos diferentes, me afastar e viver de acordo com a minha vontade, com o meu entendimento. Quando Deus me chama de volta, eu falo, volta, que agora chegou a tua hora de trabalhar em ti. Agora eu voltei com alguns hábitos, alguns costumes. Eu não tinha, coisas que eu não tinha, nunca aprendi dentro da minha casa, nunca fui ensinado. Então, a partir de então, depois que dessa semana de Deus, já chegou a hora de você retornar, o que acontece agora, eu passo a ter que lutar contra a minha vontade, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu adquiri no tempo distante de Deus. Então, o que eu entendo? Que na primeira chamada que Deus fez na minha vida, Ele cuidou de tudo, Ele transformou, Ele mudou, Ele restaurou, Ele fez tudo certinho.
mas eu, na minha desobediência, eu tive agora, hoje eu tenho que viver lutando contra a minha vontade. Então, já envolve aquele texto que Jesus disse, olha, do reino de Deus é tomado pela força, e pela força se apodera dele. Então agora eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que segurar a minha vontade, meu desejo carnal, eu preciso lutar contra ele, muito mais do que antes, porque antes eu não tinha. Paulo diz, olha, antes eu não conhecia, a partir do momento que eu passei a conhecer, eu passei a ter um problema, que agora eu tenho que lutar constantemente contra esse problema, que é o meu conhecimento. Antes eu não conhecia os vícios, mas um dia eu conheci o vício, e a partir do momento que eu conheci, antes eu poderia sentar com as pessoas podiam fazer, consumir o que quisesse ali, para mim não fazia diferença, mas hoje, não vou dizer assim relativamente no presente, mas no tempo eu passei a ter problema, eu passei a ter que lutar com ele, e agora eu tenho que tomar o reino dos céus à força. Perceberam como ele detalha a palavra de Deus? A primeira tábua foi Deus que fez, que redigiu, a segunda já foi Moisés. Assim, a vida de Isaac é o detalhe. Isaac, no capítulo 26, Isaac, ele toma uma decisão, até agora, que momento, a terra novamente passando fome. Eu vou fazer um resumo condensado, os irmãos podem acompanhar na Bíblia, que é bom ter a Bíblia, acompanhar na Bíblia, ler a Bíblia, para confirmar aquilo que o pregador está falando, para não ser enganado. Então, capítulo 26, ele trata quando a terra estava novamente com fome, passando fome, da mesma forma como foi com o seu pai, Abraão. Isaac agora, seu pai já não tinha mais seu pai, ele já estava casado, seu pai mandaram buscar uma esposa para ele, Rebeca, mulher muito linda, da sua parentela, e agora a terra passando fome, ele toma a decisão de ir para o Egito, e no caminho para o Egito, ele caminho mais perto, para chegar ao Egito, era passando pelo território dos filisteus, e quando ele chega em Gerar, Deus disse a ele, Isaac, não vá para o Egito, fique aqui, e peregrine nessa terra, porque eu vou dar a vocês esta terra, vou dar a tua descendência, como eu prometi ao seu pai, eu vou dar essa terra a você, a tua posteridade, aos teus filhos, vocês serão benditos nessa terra. Mas Deus havia dito a Abraão o seguinte, Abraão, sai da terra da tua parentela. Ele sai, porque seu pai já havia saído da terra de Ur, já estava indo sentido a terra dos cananeus, então ele então conclui essa viagem, sai da terra e vai para a terra dos cananeus. Deus diz, olha, você vai peregrinar, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou dar filhos a você, eu vou dar uma descendência, você vai ser numerosa a sua descendência, mas só que é o seguinte, isso vai acontecer, essa terra, eu só vou dar a vocês depois de 400 anos, depois de 400 anos, eu vou dar a vocês vão ser levados a cativo, seu povo, a sua descendência será levada cativa, e depois de 400 anos, vocês se retornarão, porque aí sim, a iniquidade do povo já terá chegado no limite, e aí seria justo eu dar essa terra a vocês. Então, Isaac tinha essa promessa. Olha quem era Isaac. Quem era Isaac? Isaac é da descendência de Sem. Nós sabemos, Noé, quando Deus ordenou ele entrar na arca, ele entrou na arca, e com seus filhos, os animais, todas as espécies, tal, casal, e depois quando Deus diz a Noé, sai da arca, já chegou a hora, sai da arca, e disse a Noé, seus filhos, vai multiplicai, capítulo 9 de Gênesis, multiplicai, possuir a terra, dominar sobre os animais e faça prosperar. Eu vou fazer um pacto com vocês, não vou mais destruir o homem com a água como foi feito, porque ao homem, ele peca, Deus dizendo, ele peca desde a sua infância, ele falha desde a sua infância, Deus dizendo a Noé e aos filhos de Noé. Quem eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé, são 3 filhos, e aí, depois de sair da arca, Noé planta uma vinha e colhe faz o vinho daquela uva, ele produz um vinho, toma esse vinho e embriaga-se e vai para a sua tenda, e na sua tenda ele fica nu. E nessa nudez, o seu filho Cã entra na tenda e vê o seu pai nu. Hoje,
É um costume, alguns pais têm esse costume de tomar banho com os filhos. Naquela época isso é abominação terrível, isso era inadmissível. Então Cã vai anunciar aos seus irmãos. Noé, depois de acordar do álcool, do efeito álcool, acordou e ficou sabendo o que havia acontecido. Então ele pega e diz o seguinte: olha, Cã, seu filho Canaã será servo dos servos dos seus irmãos. A Sei abençoarei 2 vezes, a Jafé 1 vez, e os seus filhos serão escravos deles. Ora, então Cã teve Canaã, e depois Canaã teve mais 11 filhos. Quem é Canaã? Ele que habitou e é chamado a terra dos cananeus. Então ele vai e seus 11 filhos de Cã, com Canaã, são 12 tribos, agora são tribos duplamente amaldiçoadas. E Deus então pega agora Abraão e diz: Abraão, você vai para onde? Para a terra dos cananeus, a terra dos amaldiçoados. Eles já eram amaldiçoados. E na terra dos cananeus, Deus diz: olha, daqui a 400 anos, você vai voltar e vai possuir essa terra, porque eu vou dar a vocês. E essa terra vai, uma extensão até a Palestina hoje. A terra dos cananeus é conhecida como a Palestina hoje. Então, ele vai. Então, aí, Abraão saindo agora, então, já filho de Terá, ele, que o seu sobrinho, que o seu pai do seu sobrinho havia morto, então ele vai peregrinar. Abraão agora peregrina pela terra dos cananeus, que é a terra de Cã, descendência de Cã. Então ele vai e tem a promessa. Então agora Isaac, no 26, Isaac vai na terra dos filisteus, ele apresenta a sua esposa como sua irmã. O que seu pai havia feito? Seu pai, na fome, ele foi para o Egito. Olha o caminho de Isaac e o caminho de Abraão. Você vai perceber que eles são muito parecidos. Muito parecidos. Então, Abraão vai para o Egito, fugindo da fome, que o Egito naquela época era um império muito poderoso. O rio Nilo é um rio poderoso na agricultura, mesmo na seca, tinha muita água. Então ele vai para o Egito, e ali ele apresenta o quê? A sua esposa como irmã para Faraó. E de fato era irmã, porque era a filha de seu pai e não de sua mãe. Então ela apresenta, houve toda aquela situação dentro do Egito. Agora ele sai do Egito com muito ouro, 1000 ciclos de ouro, muitos animais, muitos servos, gado, ovelhas, tudo. O Faraó mandou entregar ele, mandou ele sair daquela terra. Ora, daquelas, irmãos, veja a consequência daquela desobediência a Deus. Ele leva as escravas. E quem é que dá o primeiro filho a Abraão? A escrava, a egípcia, Agar. Agar concebe agora. Abraão já com 90 e tantos, ele não tem filhos. E Deus então diz, então eles na dúvida ali, porque Deus havia dito que daria filhos a ele. A sua esposa Sarai pega e diz: olha, já que Deus não deu a mim, fechou a minha madre, então que entre uma escrava. Ele entrou Agar. Agar engravidou, e tem toda a história. Agar engravidou de Abraão e teve o filho Ismael. Ismael, agora filho da carne. Filho da carne. E aí, a promessa de Deus ainda estava valendo, porque não havia se cumprido. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, nós tentamos antecipar a promessa de Deus, resultado da nossa vontade. Mas toda vez que nós fazemos a nossa vontade, tem consequências terríveis. Consequências terríveis. Porque depois de Abraão vai novamente para a terra dos filisteus, Gerar, e ali apresenta a sua esposa, Abimeleque. Abimeleque não é uma pessoa, é um título. Ele apresenta ali como a sua irmã. De fato é, mas com medo de quê? Com medo de se atacar na sua vida e não da sua esposa. E diz: você é muito bonita. Realmente era uma mulher muito bonita, já a idade de 90 e poucos anos, ela ainda bonita, desejável. Então você pega e você diz que é minha irmã. E foi dito isso. Então Deus castigou os filisteus,
Abimeleque chega a ele e diz: aí, o que você fez conosco? E Deus não permitiu que ele dormisse com Sara. Deus não permitiu. No sonho apresentou-se a Abimeleque e disse a ele todas as coisas. Mas Deus novamente apresenta aqui uma situação de que, como nós podemos agir pela nossa vontade, e consequências terríveis virão. Consequências terão. Porque o filho da promessa ainda não havia nascido, mas ele já tinha um filho, Ismael, que não era o filho da promessa, era o filho da carne, filho da vontade humana, daquilo que eu tendo a promessa de Deus para a minha vida, eu tenho a promessa de Deus, mas às vezes a promessa demora a se cumprir, e nesse demorar eu vou me cansando, porque durante a obediência, durante o tempo, eu tenho que permanecer obediente à promessa. Então, esse filho Ismael, quando era da idade de 13 anos, nasceu agora Isaac, filho da promessa. E esse filho agora nascendo na sua circuncisão, Ismael começa a rir e zombar do seu irmão. Então Sara chega para Abraão e diz: olha, esse é um problema teu. Esse é um problema teu, resolva esse problema. Porque de maneira alguma o filho da escrava herdará com o filho da promessa, ou com o filho da livre. E Paulo vai dizer aos Colossenses, aos Gálatas 4, 22, mais ou menos 4, ele vai dizer o seguinte, que simbolicamente, o filho Agar é o filho, simboliza o filho Ismael, simboliza Monte Sinai, cuja capital, cuja cidade fundada aos seus pés é Jerusalém, que é a Jerusalém terrena, que é a carnal. Mas os filhos da promessa são os filhos da Jerusalém celestial. Então, o que acontece? Muitos de nós buscamos a felicidade nessa plena. Todos nós temos o direito de buscar a felicidade, mas nós não encontraremos essa felicidade, porque os filhos da promessa é peregrino nessa terra. Nós peregrinamos, nós podemos construir, fazer palácios, ter patrimônio, ter bens, ter empresas, podemos ter tudo isso, mas nós não podemos deixar de perceber, de entender que nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da Jerusalém celestial. Então tudo que nós possuímos, tudo que nós adquirimos neste tempo, nesta vida, não nos pertence, não tem valor algum, não pode pagar a promessa, porque quando Isaac, ele vai, Deus diz a ele, não vá para o Egito, fique aqui, peregrine nessa terra, ele obedece. O que é que ele demonstra? Teve visão. Isaac teve visão. Qual foi a visão que Isaac teve? Ora, meu pai teve a promessa de possuir essa terra, e essa promessa foi dada também a mim, então eu vou permanecer aqui. Primeira condição para que nós recebamos a promessa de Deus na nossa vida, nós temos que ser obedientes. Nós temos que viver pela fé, nós temos que enxergar pela fé. Muitas vezes nós vamos nos cansando, porque a promessa de Deus não se cumpre no nosso tempo. Não no nosso tempo, não é do nosso jeito. A fome novamente, desgraça na vida, apesar de ser um homem rico, mas não tinha água. Sem água não tinha como criar os animais, não tinha como semear, mas ele faz o quê? Ele permanece, ele tem visão, ele sabe que aquela terra seria dada a eles, a sua descendência. Depois Deus diz, olha, ele faz o seguinte, me obedece, fica aqui, não vá para o Egito, não me obedece. Unção. Somente tem unção aquele que é obediente a Deus. Você não vai ver uma pessoa, eu posso chegar aqui, gritar, esgoelar e fazer todo o movimento pentecostal, os irmãos glorificarem a Deus e eu estar na carne, porque existem técnicas, existem maneiras, mas aquele que é aperfeiçoado no Espírito, ele percebe quando o movimento das águas é um movimento carnal, é um movimento natural. Porque o movimento que é de Deus, ele tem unção. Aquele que ministra a palavra de Deus, ele tem que ter obediência na vida dele. E isso não quer dizer que não vai falhar. Vai falhar, porque nós somos falíveis.
Nós somos falíveis, triste, muito triste. Porque bom seria se que nós, a partir do momento que nós aceitamos, nós recebemos a Cristo no nosso coração, na nossa vida, a partir daquele momento, nós não falhássemos mais. Seria muito bom, seria maravilhoso. Mas nós falhamos, nós desistimos, nós reiniciamos, nós não entendemos, nós compreendemos e vamos vivendo assim. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos viver de fé em fé, de momento em momento, a cada momento da nossa vida. Tem momentos da nossa vida que nós queremos desistir. Nós achamos que não conseguiríamos mais, que conseguiremos mais continuar. Porque nós somos falíveis, nós somos carne, homem natural. Mas a promessa de Deus, a unção de Deus é para aquele que obedece. Mesmo não entendendo. Porque quando na obediência não tem racionalização, irmãos. Não tem que racionalizar a obediência. Se eu vou obedecer, eu vou obedecer. Se é Deus quem disse, é Deus quem disse. Foi dele que disse. Então eu não fico racionalizando, fazendo matemática. Meu dinheiro, Deus disse, olha, não vai faltar o pão para os seus filhos, para a sua descendência. Então, eu não preciso ficar fazendo mais matemática, e apertando e ficar noites sem dormir, porque eu tenho uma promessa. Não é o que nós aprendemos aqui. Eu tenho que usar a palavra de Deus. Se Deus disse, Ele disse, Ele não muda. Ele não muda. Ele vai cumprir. Então Isaac viu o quê? A unção, a promessa de Deus. Falou, você fica aqui, permanece aqui, não vai para o Egito. O que ele fez? Permaneceu. Depois que ele permaneceu, ele teve o quê? Ele teve graça de Deus. Porque depois, no 26, vai dizer que ele semeou. O tempo sem chuva, não tinha chuva, não chovia. Para todo mundo passando fome, somente o Egito tinha alimento. Ele semeia naquele ano, que Deus disse a ele, fica aqui. Naquele ano ele semeia. Naquele ano ele colhe. A sua colheita é 100 por 1, graça de Deus, favor imerecido, coisa absurda, coisa sem lógica. Semeia um grão e colhe 100, porque no mesmo versículo vai dizer, porque Deus era com ele. E porque Deus era com ele? Por causa da sua obediência. Mas aí nós temos um problema na casa de Abraão, nós temos um problema na casa de Isaac. Sabe o que aconteceu com Sara? Quando Abraão pegou e disse a ela, olha Sara, diga que é minha irmã, para preservar a minha vida, porque eles vão querer possuir a você, e te possuindo, eles, sabendo que eu sou teu marido, eles vão me matar. Sabe o que aconteceu? Isaac fez a mesma coisa. Isaac diz, olha, a Rebeca diz o seguinte, diga para Abimeleque, para o povo aqui dos filisteus, que eu sou teu irmão. Porque eles vão olhar para você, que você é muito bela, e vão querer te possuir, e possuindo a ti vão querer me matar, para ter o caminho, porque era proibido, era ilegal possuir uma mulher casada. O que aconteceu? Aonde Sara estava, quando os 3 anjos apareceram na presença de Abraão, para confirmar a promessa, e que disseram para que Deus daria a semente a ela, a Sara, e Sara estava onde? Estava atrás da porta da tenda, ouvindo a conversa. Porque a partir daquele dia que Abraão ofereceu, diz para a sua mulher, diga que é minha irmã. O que se espera, que uma mulher espera de um homem? Não é proteção? Ou é beleza? Muitas vezes procuram beleza, mas para ter filhos a mulher não procura beleza. Instintivamente ela procura aquele homem que tem uma posição, uma postura, um jeito de que será um bom pai, um bom marido, um homem seguro de si, que vai dar segurança no meio das dificuldades, vai dar segurança a ela, que ela não precisa se preocupar, que na casa dela vai ter o alimento, porque ele vai acordar de madrugada e vai trazer o alimento, e vai manter aquela casa, educar os filhos, ajudar a educar os filhos. É isso que a mulher espera de um homem. O que Abraão fez? Ele se escondeu atrás de Sara. O que Isaac fez? Escondeu atrás de Rebeca.
E o que Rebeca, onde estava Rebeca, quando Isaac disse: olha, Esaú, vem cá, meu filho, já estou velho, eu vou morrer, mas eu quero abençoar-te. Vai lá, pega teu arco, vai fazer uma caça, e traga e faz para mim aquele guisado que eu tanto gosto. Onde estava Rebeca? Atrás da porta, ouvindo aquela conversa. Isaac viveu uma vida isolada, porque na sua casa, a sua mãe amava Jacó, e seu pai amava mais a Esaú. Olha a situação. Postura. O cristão precisa ter postura. Não somente obediência, mas ele precisa ter postura. Ontem estava ouvi uma conversa de algumas pessoas, irmãos, e me entristeceu o tipo daquela conversa. Não que eu seja santo, não que eu esteja ali dizendo que está certo, mas a contextualização daquela conversa me entristeceu, porque o que se espera de um homem, de um cristão, é postura. O que a ovelha espera de um pastor? Caráter, postura, santidade. O que o pastor espera de suas ovelhas depois de ensiná-las, caráter, postura. Aquela coisa de ficar trazendo problemas, gerando problemas na comunidade, isso não é cristão, porque tem consequências. A consequência na casa de Isaac foram seus filhos separados. 2 filhos separados, prosperaram financeiramente, mas um sem a promessa de Deus, porque pegou filhas da terra dos cananeus, era como mulher. O outro foi obediente. Então, mas Deus estava com ele. Isaac multiplicou. Momento de crise, sabe o que você faz com momento de crise, meu irmão? Vai dormir e fica em casa. Não. Aí você tem que se renovar, você tem que inovar, você tem que preparar, você tem que estudar mais, você tem que buscar mais, ler mais. As crises são oportunidades. Quantas pessoas nessa crise, nessa pandemia, com exceção dos vendedores de máscara e algumas coisas de álcool e gel, tem um amigo que tem uma fábrica, e quando saiu a questão do álcool e gel, obrigação do álcool e gel, ele ia no posto de gasolina, o etanol era barato, e do posto de gasolina ele produzia o álcool em gel. Por isso que algumas vezes nós usamos algum álcool e aqui ressecava a nossa mão, porque era um etanol que estava usando. Muita gente ganhou dinheiro. Mas é oportunidade, tempo de crise é oportunidade. Sabe o que Isaac fez? Tinha poços, não tinha água. Ele começou a ter dinheiro. Abimeleque, invejoso, com inveja, os filisteus começaram a ter inveja dele. Irmãos, esses dias atrás, uma pessoa me liga, no domingo, e queria fazer uma visita na construção que eu estou concluindo. Irmãos, eu não sou construtor, irmãos, estou construindo para comércio, é para uso próprio. Ele pediu para ir lá, tal, pode entrar, tem espaço lá, você vai entrar lá. Mas naquele momento, naquele dia, meu coração disse: não é o momento dele ir lá, ele também é construtor. Não é o momento de ir lá, mas meu coração se entristeceu. Eu não dei importância. Não dei importância, mas eu fiquei triste. Mas eu autorizei, é um amigo. 6 horas da tarde veio uma ligação, 2 ligações de uma pessoa que não liga. Ele me ligou, eu atendi. Veio a notícia: na chuva veio um temporal, aquele vento, há quase 20 dias atrás, se não me engano, quebrou vidro, derrubou tapume, derrubou uma parede de quase 200 metros quadrados de parede, derrubou tudo. A inveja, irmãos, é perigosa. Nós temos que ter cuidado com o invejoso. Nós temos que ter cuidado se estamos andando com pessoas invejosas. Não é para repreender, não, é para vigiar. A Noé já havia dito para mim: olha, esse não é teu amigo, ele te inveja. Não, meu amigo de 20 e tantos anos, meu amigo, lógico que é meu amigo. Ele te inveja. Cuidado com a inveja. Os filisteus começaram a ter inveja de Jacó. E então pede Abimeleque, vai até ele e fala: sai da nossa terra, sai daqui, vai para outro lugar e afasta da gente. Ele foi. E foi para onde? Para o vale. E o vale foi onde seu pai havia cavado um poço.
Só que os filisteus haviam entulhado os poços, aqueles poços que o seu pai havia furado. Eles se haviam coberto, jogado entulho, jogado madeira, todo tipo de lixo lá dentro. Coisa irracional. Por quê? Por que irracional? Se eles precisavam de água, que era o deserto, viviam no deserto, por que então tampar a água? Não aproveitar a água? Mas não, a inveja, irmãos, é destrutiva. Inveja é destrutiva. Você não pensa, mas a inveja é destrutiva. Mas aqui está falando também, não somente da inveja, fala também da nossa vida pessoal, dos entulhos que nós carregamos. Quantas coisas do passado que nós carregamos. Irmãos, nós carregamos tanta coisa. Nós às vezes somos surpreendidos com cada sentimento, com cada memória. Memórias às vezes que nos machucam, que nos entristecem. Então o que Isaac fez? A primeira coisa que ele fez foi e desentulhou os poços, o poço no vale. Ele foi lá, limpou aquele poço e o poço voltou a dar água. E quando os filisteus viram, que os pastores viram que estava dando água, chegaram a ele e disseram: olha, para aí, há uma contenda entre nossos empregados, os seus, e começou a uma rixa aqui, e precisa resolver, esse poço é nosso, sai daqui. Ele foi embora, ele foi para outro poço que o seu pai havia cavado, e lá, novamente, desentulhou o poço, e o poço voltou a dar água. Os pastores vendo que estava dando água, já para ele: opa, como que é isso? Tudo que você faz dá certo, está errado, esse poço é nosso. Inveja. No primeiro, rixa, e toda rixa tem morte. No segundo, teve inveja, toda inveja também gera morte. Ele poderia, porque ele era amigo do rei, Abimeleque, a família dele era amiga do rei. Seu pai foi amigo do antecessor. Ele poderia ter reclamado, mas ele não reclamou. Quantas vezes nós ficamos, irmãos, lutando por algo, só porque é nosso. Nós não temos capacidade de abrir mão. Um dia Deus disse: olha, a mim, entrei na sociedade, a sociedade de um negócio de serviços, que era um excelente negócio. Eu comecei aquele negócio muito tempo, até que um dia resolvi entrar na sociedade. Quando eu entrei na sociedade, as coisas só foram piorando, e um dia de madrugada Deus disse a mim: olha, a sua família está padecendo, e a culpa é sua. Senhor, que palavra é esta, Senhor? A sua família está padecendo, e a culpa é sua. Eu disse: Senhor, o que devo fazer? Cheguei aquele dia naquela empresa e disse: olha, é o seguinte, estou levando apenas o que é pessoal, o que não é pessoal vai ficar tudo. A pessoa me diz: mas como? Eu não tenho como dinheiro para devolver para você. Eu disse assim: olha, não precisa se preocupar, fique tudo, só vou pegar o que é pessoal. Obediência, irmãos. Sabe o que aconteceu? Em 4 meses, Deus triplicou aquilo que eu tinha deixado para trás. Comprei outra empresa de um amigo, para pagamento em 1 ano para pagar, em 4 meses já havia pago a empresa dele. Obediência. Homens, nós temos que ter visão de Deus, nós temos que ter inteligência, nós temos que saber que nós somos líderes. Porque se nós fracassarmos, a nossa família fracassa. Se há fracasso na minha casa, a responsabilidade é minha, não é da minha esposa, não é do meu filho, a responsabilidade é minha, o fracasso é meu. Porque sou eu que tenho a liderança, Deus me deu a liderança, é o ordenamento de Deus ao homem, a liderança de uma casa. Não para subjugar aos outros, não, pelo contrário, mas para ter força. Dá a uma mulher a chave da tua empresa, e deixe a tua esposa a chave da sua empresa, e deixe ela lá 1 ano. Em 1 ano você não terá mais esposa. Sabe por quê? Porque ela não está preparada para enfrentar as crises que você enfrenta. Não, lógico que uma mulher é competente, lógico que se ela não tiver outra saída, ela vai fazer melhor que o homem, lógico, faz melhor que nós, tem um sentido a mais que o nosso. Mulher tem um sentido a mais que o homem. A sensibilidade, a percepção daquilo que ainda vai lá na frente acontecer. A mulher chega para você e diz: eu não confio nessa pessoa. Está dizendo: esse teu amigo,
é meu amigo de 20 anos, nossa, me ajudou muito. Ele não é teu amigo, lógico que é meu amigo, ele não é teu amigo, preste atenção, ele não é teu amigo, não, defendendo, é meu amigo, só que Deus fez, naquela hora, que eu estava nesse debate, tocou meu telefone, era uma pessoa me ligando, Carlos, me desculpe, por estar te ligando agora, eu não faço isso, mas eu estava em uma reunião, nessa reunião estava fulano, quando eu estava lidando com alguns os procedimentos, seu nome foi citado, e quando seu nome foi citado, eu passei a prestar atenção, fulano de tal, ele estava lá falando isso, a outra pessoa queria comprar a tal lugar, e ele disse, mandou fazer uma proposta para você, que interessar, pode fazer a proposta, o que você pedisse, ele estava disposto a pagar, inclusive multas, mas a outra pessoa disse que era meu amigo, que eu estava debatendo, que era pessoa minha de confiança, ela disse àquele homem, disse o seguinte, espera mais um pouco, que ele vai ser obrigado a vender, ele não vai aguentar segurar, ele vai vender, que ele vai precisar de dinheiro. Mulher, quando fala para nós, irmãos, pare e ouça, nós vamos evitar muitos aborrecimentos, mas dá à mulher segurança, demonstre segurança para a mulher, não deixe a mulher insegura, porque se você tiver uma mulher insegura em casa, você vai ser maltratado, aqui na casa de Isaac, estava acontecendo isso, mas Deus era com ele, Deus estava com ele, cavou o segundo poço, e ele não reteve o que era seu, era dele, mas ele não quis reter, deixa de mesquinhez, aqui fala de mesquinhez, tem pessoas, tem cristãos que briga por causa de um prato de comida, briga por causa de um prato, briga por causa de um garfo, discute com nora, discute com sei quem, discute por causa de mixaria, de coisa pouca. Aquele momento o povo estava precisando de água para dar água aos animais, mas Isaac, ele não teve, por momento algum, ele não reteve, é seu, não tem problema, não vamos discutir por isso, pode ficar, porque a confiança que eu tenho que Deus é comigo é maior, porque se Deus é comigo, aonde eu for, ele vai me fazer prosperar, se querem tirar, não vou brigar, vou colocar nas mãos de Deus, se querem lá, me ameaçam, vou fazer isso, vamos entrar para a justiça, vamos processar, não precisa, mas se você quiser, Deus está comigo, não tem problema, mas se quiser levar, pode levar, pode ficar, não vou me apegar, sabe o que ele faz? Ele vai e fura o terceiro, agora ele faz 2 poços, ele desentulhou os poços que o seu pai havia cavado, agora ele vai e cava, os seus servos cavam o terceiro poço, e ali não há mais contenda, não há mais ciúme, no terceiro poço não há mais ciúme, e as águas brotaram como águas vivas ali, sabe por quê? Porque chega um momento da nossa vida, que os nossos inimigos, eles não mais nos alcançarão, sabe por quê? Porque conforme nós vamos permanecendo na obediência, a nossa vida, nosso nível espiritual, nossa intimidade com Deus vai aumentando, e aumentando, nada pode nos atingir, as coisas naturais, as coisas não nos atingem mais, às vezes a pessoa me ofende, fala alguma coisa que não me agrada, antigamente eu estourava, eu já procurava um jeito de derrubar aquilo lá, hoje pode falar que eu vou para casa, vou pensar, vou orar a Deus, e ponto final, não vou fazer mais nada, não vou procurar vingança, não vou procurar motivo para poder retribuir a pessoa aquilo que ela me fez, sabe por quê? Porque agora eu estou num nível com Deus, na intimidade com Deus, e é Deus quem cuida, não devemos nos vingar, não é isso que a Bíblia diz, a vingança vem de Deus, então não tem que me preocupar, se querem tomar, não tem problema, amém, porque Deus que deu, Deus vai dar outro. Então agora ele cavou o terceiro poço, esse poço agora deu água e já não foi mais requerido pelos filisteus, porque agora ele estava na bênção, na confiança de Deus, e os inimigos não mais estavam com ele, estavam longe dele agora, porque vai nos afastando, o tempo nos afasta, a Deus vai cuidando, Deus vai tirando algumas coisas, tirando algumas pessoas de nossa volta, e nós não entendemos, nós às vezes lutamos para querer permanecer, às vezes lutamos por amizades que são ruins para nós,
Nós grudamos nela. Ai, como que eu vou fazer sem fulano? Eu não consigo. Fulano que me ajuda nisso. Fulano que me... Às vezes, quando eu preciso de um dinheiro, ele que me empresta. Ai, quando eu preciso de um socorro, ele me ajuda. Mas Deus está tirando. E aí? O que eu vou fazer? Se é Deus quem está tirando, irmãos, amém. Não lute não, não brigue não. Preste atenção apenas. Sabe por quê? Porque é Deus que vai cuidar de nós. É Deus que cuida de nós. É Ele que deu a palavra, Ele que deu a promessa. Então ele cava o terceiro poço. E o terceiro poço da água também. Porque Deus era com Isaac. Era com ele. E ele vai e cava agora o quarto poço. Onde havia seu pai feito um pacto, um compromisso. Seu pai havia feito um juramento. Um sacrifício dos animais. E ali ele cava o poço ali também da água. E quando da água, sabe quem vem ter com ele? Abimeleque, o príncipe dos guardas também, Escol, vem com ele, mas um outro vem e diz, olha, quando esses homens chegam até ele diz, o que vocês querem comigo? O que vocês querem comigo? Se vocês me expulsaram, vocês me humilharam, vocês me maltrataram, me tiraram da sua terra, agora vocês vêm ter comigo? Não, aí Abimeleque diz, não, é que nós temos visto que Deus é contigo, que Deus tem abençoado a você em tudo Deus tem te abençoado, e você tem crescido demais. Sabe, aquele amigo, sabe aquela pessoa, aquela amiga, que te acompanha, todo ímpio, quando ele está junto com um homem abençoado, uma pessoa, um homem ou uma mulher abençoado por Deus, ele também é abençoado, ele também tem parte da sua bênção. Por isso que a Bíblia diz, não se ponha em julgo desigual. Não se coloque em julgo desigual, porque está na sociedade, um ímpio desconcertado, e quando as coisas apertavam, eu buscava do Senhor, abre a porta, Deus abria a porta. Deus abria a porta. Sabe o que era a bênção? A bênção era compartilhada, meu irmão. O tempo de oração, o tempo de jejum, aquele sacrifício, e buscando a Deus, orando e Deus falando, consertando aquilo que está errado, e daqui a pouco a bênção de Deus é derramada, Deus abre uma porta, Deus dá estratégia. E sabe o que acontecia? A bênção era partilhada com o ímpio, que não quer saber de Deus. Então, o que Abimeleque queria fazer? Estar junto com Isaac. Porque todo ímpio que está com aquele que é abençoado por Deus, ele também vai ser abençoado. Cuidado para que você não seja carga para você, seja pessoa que carrega carga para os outros. Por isso que a Bíblia diz que nós somos postos por cabeça, nós somos feitos por cabeça e não por cauda. Não se ponha no jugo desigual. Cuidado com isso. Cuidado com propostas boas, excelentes. Lógico, todos sempre, constantemente recebem propostas. Olha, você não tem nada para a gente ser parceiro, vamos ser sócios. Você não tem nada aí para a gente entrar junto, eu coloco o dinheiro. Mas eu fico pensando, porque eu disse a Deus, Senhor, agora tudo que eu fizer é pela fé. E sabe, a promessa de Deus é pela fé. Então eu disse, Senhor, é pela fé. Já encerrando, irmãos, a promessa de Deus é pela fé. Então o que eu fiz? Cuidado com como você ora. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir a sua oração. Deus vai responder a sua oração, não é isso? Quando você ora, você não quer a resposta da sua oração? Então você diz, Senhor, eu quero ver pela fé. E Deus vai providenciar um meio para você ver pela fé. Mas você está preparado para ver pela fé? Você entende? Nós entendemos realmente o que é viver pela fé? Nós entendemos isso? Viver pela fé é viver na total dependência de Deus. Então, no tempo de Deus, tudo de Deus, né? Na nossa vontade, no nosso tempo. Aquela coisa de chegar ao último momento, de Deus a resposta chegar no último momento, no último instante, quando não tem mais nada, não tem o que comer. E você está ali, Senhor, hoje não tem comida para mim, nem para os meus filhos. E agora, Senhor? Mas você havia orado, eu orei, Senhor, agora quero fazer tudo pela fé. Tudo que eu for fizer agora é pela fé. Então Deus tem feito isso, totalmente pela fé. Então eu estou pagando um preço, porque eu orei. Está ruim? Não, maravilhoso. Mas eu estou tendo que aprender a ver depender de Deus. É essa a questão. Às vezes nós oramos, temos a promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus, mas nós não conseguimos compreender de fato o que é viver na promessa de Deus. Viver na promessa de Deus é viver baseado na palavra que Ele deu. Isaac teve visão porque ele estava baseado na palavra de Deus. E Deus já havia dito, 400 anos
iria demorar para que pudesse ser. E ele foi para a terra das 12 tribos amaldiçoadas. E quem foi depois lá? 12 tribos abençoadas, filhos da promessa, os filhos de Jacó. As 12 tribos foram habitar, e aí sim, Deus deu a eles a terra que havia sido prometida. Foi quando eles entraram para atravessar o Mar Vermelho e colocaram o pé sobre a terra prometida. Então, porque agora sim, as 12 tribos dos filhos da promessa, porque os filhos da escrava não herdarão com os filhos da livre. Não herda. Fruto da carne não herda com o fruto do Espírito. Não combina. Não há como. Nós produzimos frutos na carne e produzimos frutos no Espírito. Mas como nós resolvemos essa dicotomia? Como nós resolvemos esse problema? Confessando o nosso pecado. Toda vez que nós agimos na carne, nós produzimos fruto na carne, nós devemos correr para Deus, pelo Cristo Jesus, pela morte dele na cruz, que foi perfeito, o sacrifício perfeito, cumpriu todo o mandamento, toda a ordenança de Deus, sendo livre, fez-se escravo, fez-se servo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo. Sabe por quê? Na proporção inversa, para que nós pudéssemos herdar com o filho da promessa. É o que Paulo disse, que nós herdamos com o filho da promessa. Sabe por que nós herdamos? Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. E como filhos de Abraão, é filho da promessa de Deus. Então nós herdamos pela fé. Então o que Deus faz conosco? Transforma a nossa vida, porque agora nós já não somos mais da carne, nós já não somos mais do Monte Sinai, gerados na carne, agora somos filhos gerados pelo Espírito. E vamos herdar agora, não a Jerusalém terrena, que é humana, aquilo que é natural, que é o que nós fazemos, mas vamos herdar o quê? A Jerusalém espiritual. Por isso que quando caminhamos na obediência a Deus, nós estamos o quê? Tornando-nos filhos da promessa, filhos de Abraão, que é pela fé. Os irmãos entenderam? Bíblia é feita de detalhes, irmãos. Foi escrita com detalhes. Leia, preste atenção nos detalhes. 12 tribos que saíram de Cã, 12 tribos amaldiçoadas. E depois Deus coloca o quê? Abraão, na mesma terra dos filhos amaldiçoados. As 12 tribos amaldiçoadas, e leva agora 12 tribos abençoadas para assumir aquela terra. Olha como Deus trabalha, no tempo. Deus trabalha no tempo, Deus faz a sua obra no tempo. Não é do nosso jeito, nem como nós queremos, é do jeito dele. Mas que cabe a nós? Obediência. Nós temos que ter visão. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Então eu prefiro ficar esperando do que lutando para poder ser diferente. Nós temos que ter unção, obediência. Nós temos que obedecer. Se Ele disse que vai fazer, que vai abençoar, Ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Mesmo no último momento, mas Ele vai abençoar. E depois nós temos que saber que nós temos a graça de Deus. Aonde nós colocamos a nossa mão, é abençoado. Porque Deus disse a Abraão, deu a promessa a Abraão disse o seguinte: onde você pôr a planta dos seus pés, ali será abençoado. O que nós somos filhos de Abraão pela fé. E com os filhos de Abraão pela fé, aonde nós colocarmos a nossa mão, na obediência a Deus, prospera. 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 É porque prometeu Abraão, em Isaac semeou 100, uma semente, produziu 100 por um, no mesmo ano. Não esperou um ano seguinte, não. Num momento que a agricultura é totalmente diferente da nossa, mas ele produziu e se tornou mais forte, mais rico. O que é o seu Jacó? Jacó se tornou também poderoso, até as ovelhas malhadas, até as ovelhas sendo enganadas, sendo usurpadas pelo seu sogro, tudo bagunçado. Mesmo assim, Deus era com ele, porque ele foi obediente, que o seu pai disse a ele: vai à terra da sua mãe e dali tome uma esposa para si. Ele obedeceu ao seu pai. Mesmo o seu irmão revoltado com ele, ele obedeceu. E ali, depois de sendo usurpado de muitas coisas, no final,
ele diz, olha, vou ficar com as malhadas. Não tinha malhado, mas Deus fez produzir ovelhas malhadas. Olha a promessa de Deus. E se formos pegar a Bíblia, nós vamos encontrar toda essa geração, até nós que hoje nós somos filhos de Abraão, pela fé, irmãos, pela fé. Amém, irmãos? Aleluias. Glorificar o Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, quando você pega a Bíblia Sagrada, que é um conjunto de livros, e você perguntar o que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é a expressão dos pensamentos e da vontade de Deus. Os pensamentos que Deus pensa e a sua vontade são expressas, e Ele escolheu os santos profetas, salmistas, apóstolos para escrever, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui, o plano de salvífico para nós, que é a Bíblia Sagrada, expressa os pensamentos e vontade de Deus. As promessas de Deus estão embutidas nessas palavras. Então, quando eu conheço o que Deus pensa, eu conheço a vontade de Deus, eu acabo conhecendo as promessas de Deus. Então, se Deus falou uma coisa na Escritura Sagrada aqui agora, para mim, e não cumpriu ainda, então vai cumprir. Se vai cumprir, é promessa. Ou Ele cumpre agora, manifestando agora a sua palavra, trazendo a realidade daquilo que Ele falou, recebendo o milagre, e se não recebi, eu tenho que acreditar que Ele fez promessas. Porque Ele falou que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer, eu tenho que acreditar nas promessas. Para isso, eu tenho que ser muito bem instruído nessa palavra. Conhecer muito bem essa Escritura Sagrada, para conhecer a vontade, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus e as promessas de Deus. Então, irmãos, seja como foram os filhos, seja o costume que eles tinham, seja o temperamento que eles tinham, a personalidade que eles tinham, de uma forma ou de outra, esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eles ensinaram a palavra de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4, verso 5, verso 6. Olha bem. Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que eu estou pedindo, não. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as intimarás. Eu expliquei da outra vez que intimação não é pedido, intimação é uma ordem. Você recebe uma intimação na sua casa, não vai na justiça para você ver o que acontece. Vê uma condução coercitiva, você é obrigado a ir lá. Então, e as intimarás, não está pedindo para você convidar o seu filho para ouvir a palavra, está dizendo para você obrigá-lo a ouvir a palavra, porque ele não entende ainda, você tem domínio sobre ele. E as intimarás essas palavras, intimarás aos teus filhos, ou seja, fazendo-os saber, conhecer este Deus. Porque se você perguntar assim para o seu filho, meu filho, você quer ouvir, ele está lá no celular, internet, você quer ouvir a história de Davi? Não, pai, agora não. Claro que não. Não, você vem aqui que o teu pai tem algo de Deus para você. Você vem aqui, senta aqui que tua mãe tem algo de Deus para você. Se você não fizer assim, vai fazer o que quer. Então, essas palavras que hoje eu te ordeno, a intimarás a teus filhos, e delas falarás quando? Sentado na tua casa, na mesa, andando pelo caminho, está levando para a escola, voltando a qualquer outro lugar, deitando-te e levantando-te, quando acorda e quando dorme. Deitando quando você dorme, quando você acorda. As intimarás a teus filhos. Bom, eles podem ter tido inúmeras falhas, e aqui nós somos muito bem ensinados hoje, pela palavra que nós ouvimos. Eles podem ter temperamentos diferentes, Abraão, Isaac e Jacó. Eles podem ter personalidade um pouco diferente da outra, mas os ensinamentos são o mesmo. Mesmo que tenha alguns na família que não pegaram. A mesma doutrina que Caim e Abel recebeu da parte dos seus pais, Adão e Eva doutrinaram na palavra de Deus, Caim e Abel, doutrinaram. Mas Abel tinha personalidade diferente de Caim. A Bíblia diz no livro de Hebreus que as obras de Caim eram más e receberam os mesmos ensinamentos.
Adão e Eva receberam quentinho do próprio Deus. Deus fazia presente e falava com eles, Adão e Eva. O que eu quero dizer para os irmãos é que, mesmo que eles passaram por muitas tribulações, mas era muito bonito Isaac orar, né? Oh, Senhor, as promessas feitas pelo meu pai. Imagina Isaac, Senhor, eu sou o cumprimento da promessa. Eu sou a promessa cumprida, o Senhor prometeu para o meu pai, um filho sou eu. Agora o meu filho, Jacó. Imagina, eu falei para os irmãos, se você ler a Bíblia bem detalhadamente, José, eu não consegui ver pecado em José. Onde foi que ele falhou? Não tem nenhuma falha. Foi muito bem doutrinado pela palavra. Agora, por que os irmãos de José queriam matá-lo, sendo que ele deu o ensinamento para todos eles? Porque o ensinamento da vontade, dos pensamentos, da vontade e das promessas de Deus eram passados de pai para filho. Deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, ensinando. Mas os irmãos de José queriam matá-lo. Mas os ensinamentos foram os mesmos. Ou seja, as promessas de Deus não é só para quem conhece a vontade, quem conhece os pensamentos, ou então conhece as promessas. É para o obediente, que o irmão falou ali, não pregou para nós hoje. Promessa de Deus, vontade de Deus, pensamento de Deus, é para quem é obediente. Porque os ensinamentos são passados. Aqui você recebeu ensinamentos. E quem vai obedecê-los? Deus sabe. Porque aquele que vai obedecer é debaixo da promessa. Pode durar 400 anos, mas elas se cumprem. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, quem obedeceu na família dos patriarcas, teve sucesso com Deus. Quem não obedeceu, não teve sucesso. Onde que Jó errou? Onde que Jó errou? Perdeu tudo, ainda permaneceu fiel. Ele questionou. Teve um questionamento, Senhor, por que eu nasci, Senhor? Não precisava nascer para viver essa vida, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ele não pecou contra o Senhor, ele que teve questionamentos para entender o que estava acontecendo, para entender o que estava acontecendo. Mas ele não pecou. Eu não conheço nenhuma passagem ali que diz, eu sei que todo ser humano pecou, só Jesus, mas eu não consegui ver ali na Escritura Sagrada esse pecado. Eu sei que enganador, Jacó, que está escrito nos originais da palavra, que é aquele que agarra o calcanhar, que é trapaceiro, se diz que é enganador, como muitos dizem, mas estava sob uma doutrina que foi lhe ensinada desde Abraão. O que José estava vivendo no Egito de obediência é um ensinamento que veio desde Abraão. A doutrina da palavra, quando você senta com os seus para ler a palavra e fazer oração, muda a vida. Tempo atrás aí chegou uma jovem aqui endemoniada, todo mundo sabe, né? Chegou aqui, todo mundo assistiu, todo mundo viu. Endemoniada que foram para vários lugares e ninguém conseguiu expulsar os demônios. Já hoje essa jovem, porque dobrou o joelho aqui 1 hora, com o John está aqui, com a gente aqui, dobrou o joelho 1 hora, para ler a palavra e orar. Falei, para orar por quem? Pega a sua agenda, o telefone, você fala com todo mundo no telefone todos os dias. Quantas pessoas você tem na sua agenda aí? Tem uns 40. Vamos orar então para essas 40 pessoas. Ela dobrou o joelho ali, o irmão William, o irmão John, está aqui todo dia, 1 hora depois, oração madrugada, a gente fazendo essa campanha. E aí ela dobrou o joelho e orou para uma pessoa. Aí leu o versículo, orou para a pessoa de novo. Leu o versículo, orou. Quando ela orou para 20 pessoas, não tinha chegado nem a 30 pessoas, ela tinha memorizado o versículo, porque ela leu com entendimento. Foi dado o significado de cada palavra daquele versículo. Ela entendeu, recebeu aquilo. Aquilo que ela recebeu não era mais só a palavra idealizada, já era no coração dela o Espírito, já falando por telefone a oração para a pessoa. Aí um já ligou, eu quero agradecer, porque a oração que você fez para mim me abençoou. Aí a filha de um pastor, depressiva, veio ontem aqui na igreja, dá o testemunho aqui. Depressiva, querendo suicidar, se cortando, não tinha mais saída para a vida dela, psicólogo não resolvia, psiquiatra não resolvia. Ela conseguiu
lê um versículo, João 14, 14. João 14, 14. Ai, Deus falou comigo, então prova para mim, Senhor, que essa palavra é para mim mesmo. Vai a irmã aqui, eu falei, irmã, João 14, 14. É esse versículo de hoje. Aí orou para 20 pessoas, quase 30 pessoas. E ela ligou, minha amiga, eu quero fazer uma oração para você, João 14, 14. Ah, confirmado o que Deus falou. A menina melhorou, já veio para a igreja. Não quer mais se estudar. Por quê? Doutrina da palavra que foi ensinada. O que eu ensinei para ela, João 14, 14, já era para os pais terem ensinado. Se ela viesse nessa doutrina, obedecendo, ela estaria debaixo de um pensamento, de uma vontade, de uma promessa de Deus. Sabe, irmãos, quando você aprende a palavra, toma isso para si. Quando você fala da palavra, é lançado o Espírito. Porque a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, disse Jesus. Quando a palavra é vivida, obedecida, ela é o poder do Espírito Santo, que é a unção que o irmão falou aqui, é a unção do Espírito. Só é para obediente. Só obedece quem vive essa palavra. Então, irmãos, precisamos entender, todos aqueles que não tiveram as bênçãos, nem as promessas cumpridas, porque desviaram dessa expressão do pensamento, da vontade e das promessas de Deus, que é a palavra de Deus. Aí esses tiveram problemas, os irmãos de Jacó, os irmãos de José. Irmãos, Esaú desprezou a primogenitura. E eu pergunto, não foi lhe ensinado isso? Claro que foi. Desprezou a importância da primogenitura. Desprezou. Jacó aproveitou, desprezou, eu quero troco por um prato de guisado, sim. Entende isso? Sabe, irmãos, os irmãos de José tiveram que ir lá no Egito pedir depois para José, estamos com fome, queremos mantimento, nos perdoa, nós erramos. Por quê? Conhecia a vontade, mesma doutrina, mesma palavra, mas optaram, escolheram por não obedecer. Todo mundo aqui conhece a Escritura, mas nem todo mundo a obedece. Quantos querem nossa pregação? Quantos creram em nossa pregação? Isaías, o profeta Isaías disse isso. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Temos reunião.